O G Podcast fala do Dorival, estamos falando agora, G Podcast, do Dorival Júnior. Então, enfim, Dorival Júnior será o novo treinador do Corinthians. Pois é, demorou, mas aconteceu. Tudo começa ainda com aquela negativa do Tite no dia 22, terça-feira, de manhã cedo. O Fabinho parte lá para Santa Catarina. Isso era terça-feira, dia 22. Para fechar agora, sexta-feira, manhã de sexta, 25, depois de outras reuniões e tudo mais, com a vinda, inclusive, do próprio empresário, que é parente dele também, a São Paulo. Teve reunião ontem à noite, reunião agora de manhã, mais um café da manhã, e aí tudo deu certo, as partes se acertaram. Demorou 3 dias para isso acontecer. Começou a virar meme, começou a virar muita irritação por parte do torcedor do Corinthians, porque é aquela coisa, o torcedor fala, pô, quem ele pensa que ele é, o Guardiola, fica aqueles discursos normais de torcedor, mas negociações, muitas vezes elas são assim mesmo. A gente trouxe o que ontem? Ele pediu lá em cima, o Corinthians, que não queria lá dar tudo aquilo, chegaram num denominador comum. Acho que o Corinthians pode ter melhorado um pouco, ele também, no staff dele, abaixou um pouco aquele valor inicial, aquela pedida não iria acontecer de jeito nenhum. Então as partes conseguiram chegar num denominador comum. Ele está em Santa Catarina, agora é o caminho agora trazê-lo agora para São Paulo. Tem o treino à tarde, recuperação dos jogadores, né? Então nem é treino, muito treino. Amanhã sim vai ser, dá para dizer que é o primeiro treino dele no CT do Corinthians. E aí fica a dúvida se na beira do campo, no domingo, ele está na beira do campo diante do Flamengo, ou se vai ter tempo de assinar contrato, aquela coisa toda. Lembrando, a gente está aguardando o anúncio oficial nas redes sociais do Corinthians, também isso não aconteceu, isso tá para acontecer, mas ainda não rolou. E aí fica a dúvida para domingo, se ele fica na beira do campo, ou se assiste de um camarote do Maracanã. É curioso, né? Ele vai iniciar a sua trajetória exatamente contra um clube que ele passou recentemente, então ele conhece bem praticamente todos os jogadores, ou a maioria dos jogadores do Flamengo, conhece bem o Maracanã, quase 60 mil ingressos já vendidos, depois de alguns públicos bem mais ou menos, aí o Flamengo vai poder ter o Maracanã cheio de novo diante do Corinthians. É um desafio enorme por parte dele, o contrato que ele está assinando é até o final de 26, e isso tem uma explicação, né? É quando acaba o mandato do presidente Augusto Melo. Não tenho muita informação de quanto ficou o salário, quanto vai ser multa rescisória, quantos salários. Isso eu não tenho ainda nenhum tipo de informação. Mas o Corinthians, para mim, contrata o treinador principal que estava livre no mercado. E eu entendo aqueles que são mais antigos como nós. Pô, mas o Dorival não é aquele que já trabalhou nos 10, sei lá, clubes da Série A, 12 clubes da Série A? Sim, esse também é o Dorival. Só que o recorte atual dele é compreensível da gente tratá-lo de maneira diferente. O cara veio da seleção brasileira, trabalhou em 2 grandes clubes, sendo campeão de Libertadores, 2 Copas do Brasil. Ele não é o cara que o Flamengo contratou do Ceará na Série B. Aquele era um Dorival. O Dorival de agora é um Dorival um pouco maior, a gente tem que ter essa noção. E na minha visão, na minha opinião, sem o Tite, que está impossibilitado de trabalhar, dos nomes brasileiros, ele era o maior, e o Corinthians buscou o maior nome do atual momento. Tem muitos desempregados, aí muitos treinadores brasileiros estão sem emprego, mas de todos eles, o Corinthians buscou aquele que para mim tem o maior status, o maior nome hoje em dia. E eu acho que a diretoria fez bem, demorou 3 dias, mas eu acho que o Fabinho conseguiu aí a sua missão. Não conseguiu ao tentar segurar o Ramon, mas a segunda missão que foi dada a ele conseguiu, que foi trazer o Dorival. Acho que é uma boa tentativa do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Sim.